Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, temos uma aulinha hoje que é mais uma introdução ao assunto que a gente vai ver daqui pra frente, mas é bom a gente ter a noção e a gente vai ter uma revisão ali também de alguns assuntos que a gente já viu. Então é a parte de fonética e fonologia. O que seria isso? A gente estuda os sons, todo estudo tanto gramatical quanto análise do som da nossa língua. Então é importante a gente ter noção, já de introdução, que letra é diferente de fonema. Letra é representação gráfica e fonema é o som. Quando eu tenho a junção de A com N, eu tenho o fonema AN. Então essa é a diferença. Eu tenho as letras aqui AN e o fonema de A com N é AN. Essa é a diferença entre letra e fonema. Letra, representação gráfica, fonema, o som. Então é importante a gente ter essa noção que toda essa aula é mais baseada nisso, né? É muito mais fonética e fonologia, como a gente já viu, é analisar o som e partir daí. Então a gente entra em vogais e consoantes, a gente sabe que as vogais são A, E, I, O, U. E por que elas são vogais? Porque a gente chama de vogais os fonemas que a gente não tem nenhuma barreira. Eles saem livres, tanto pela boca quanto pelo nariz, fazendo vibrar as vocais, ou seja, não tem nenhuma barreira. Eles são livres, ó. A, E, I, O, U. E a gente tem umas classificações dentro das vogais. A gente tem vogal oral e nasal. Vogal oral que sai pela boca, a maior parte do som. E nasal, que grande parte do som também sai pelo nariz. A gente tem a átona e a tônica. A átona é aquela que não é a sílaba forte. E a tônica é aquela que é a sílaba forte. Quando eu digo ali, ó, café, a gente sabe que a tônica é fé. É a vogal que se destaca, né? É. E a gente tem ali a átona, que é a, que não tem nenhum destaque. Ela não é forte. E ali em rima, a gente vê que I, que é a sílaba tônica, é a átona, certo? Então, é importante a gente ter a noção da vogal oral e da vogal nasal, e também da átona e da tônica, principalmente pro assunto que a gente vai ver lá na frente, que é a acentuação gráfica. E diferente das vogais, a gente tem a consoante, que é basicamente tudo o que sobra, tirando as vogais, é a consoante. E é quando tem algum obstáculo na corrente expiratória. Quando eu digo B, B, ó, eu tenho uma barreira, a boca, B, C, D. Então essa é a diferença entre vogais e consoantes. Vogais, elas têm a passagem livre, A, E, I, O, U, e consoantes, ela vai ter sempre uma barreira quanto à saída do som. B, C, D, F, G. Então a gente tem várias classificações, mas consoantes basicamente são isso. Na nossa língua, a parte principal, o núcleo da sílaba, vai ser sempre a vogal, sendo que as consoantes são sempre pronunciadas juntos a vogais. A gente tem muitas vezes consoantes mudas, mas a gente acaba usando vogal junto. Por exemplo, pneu. Eu não digo P mudo, P. Eu digo P, que é o fonema do P, junto com I, pi. Então, por isso que as consoantes, elas são fonemas marginais, diz fonemas marginais. Eles só são usados junto com vogais, e até mesmo quando na escrita elas estão sozinhas, sem vogais, na pronúncia a gente usa uma vogal. E a gente também tem as semivogais, que são os fonemas I e U. Como eu falei ali para vocês, tem diferença entre letra e vogal. Então não é sempre que o I e o U vão ser. Às vezes o E tem som de I e o O som de U. Por isso que são os fonemas I e U considerados semivogais. Pai e saudade. Quando a gente pronuncia pai, a gente vê que é só uma sílaba, certo? Pai. A gente só expira uma vez. E a gente vê que a vogal é a, pai. E o I, ele é uma semivogal. Pode ver que a vogal mais forte é a e I é a mais forte. Por isso que a gente chama de semivogal. É decrescente. A gente vê que começa pai. Ó, se destaca é o A e o I é uma semivogal sendo decrescente, certo? Saudade. Mesma coisa. Ó. Saudade, o que se destaca é o A e o U é uma semivogal sendo decrescente também. Temos também os encontro-vocais, são ditongos, tritongos, encontro-consonantais, e também temos os dígrafos. Ditongo, o que é? A junção na mesma sílaba de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal. E a gente vai ver aqui agora que tem uma certa diferença e uma classificação quanto a isso. Lembra que eu falei pra vocês ali que semivogal é aquela que não se destaca tanto? Que a gente tem a vogal, que é a principal dentro da sílaba, e a gente tem a semivogal, que é o coadjuvante ali. Por exemplo ali, ó, aquoso, a gente vê que esse U, ele é menor que o O. Aquoso, se destaca o O, e o U ali, ele não aparece tanto quanto o O. Por isso que a gente chama de crescente, porque ele é uma semivogal e cresce para uma vogal, ó. Aquoso, que se destaca é o O. Por isso que é um ditongo crescente. Semivogal, vogal. E decrescente é o contrário, quando a gente tem uma vogal, depois uma semivogal. Mal, destaque é o A e depois vem o U. Então a gente tem o destaque da vogal A e a semivogal U. Mal, sendo assim um ditongo decrescente. E a gente tem o tritongo, que sempre vai ser semivogal, vogal e semivogal. Então a gente vai ter a vogal ali no meio, que vai ser a que vai se destacar, e a primeira e a última vão ser semivogais. Como ditongo são 2, tritongo 3 vogais. Então a gente tem ali, ó, Uruguai. A gente vê que guai, G-U-A-I-I, eles estão todos na mesma sílaba. Só que a gente vê que U e o I não se destacam tanto quanto o A. A gente vê que tem uma crescente depois do U, ó, Uruguai, o A se destaca, e o I baixa de novo. Então a gente diz que o U semivogal,
A vogal e o I vogal. Então a gente tem um tritongo que estão todos na mesma sílaba. Já o hiato é quando eu tenho duas vogais. Como é que a gente vai saber se é vogal ou semivogal? É simples como eu falei ali. Quando a gente tem uma semivogal, a vogal que vai estar junto dela, porque se tem uma semivogal é porque tem uma vogal junto. A vogal que vai estar junto dela vai se destacar mais do que ela, tornando ela semivogal. Quando eu tenho duas vogais, que daí sim se destacam uma do lado da outra, elas vão ser separadas. Por isso que a gente chama de hiato, ó. País. A gente não vê que o pá, o A não se destaca e o is também. Então a gente tem a vogal A e a vogal I. Só que como as duas são vogais, elas não ficam juntas na mesma sílaba, por isso que a gente chama de A, país. Então a gente tem a separação das vogais ali, A e I, Sa, U, D. A gente vê que o U fica isolado quando a gente fala Sa, a gente tem vogal A, U, vai ser a vogal U pronunciada sozinha e depois o D, Sa, U, D. Por isso que é um hiato, porque tem essa separação de uma vogal com a outra, porque nenhuma é pronunciada na mesma sílaba e uma não é maior que a outra. Então as duas são pronunciadas da mesma forma. E é importante a gente ter noção também que tanto ditongo quanto tritongo tem o nasal e o oral, que nem a separação das vogais que a gente vê ali. Nasal, quando é inalado mais pelo nariz, e oral, quando pela boca, ó. Quando eu digo pão, vocês podem ver, é fácil de identificar uma nasal quando a gente tranca o nariz pra falar, ó, pão. A gente vê que falta uma parte do som. Até por isso, porque parte do som sai pelo nariz, por isso que a gente chama de nasal. Então eu tenho ali, ó, o ditongo nasal e o tritongo nasal também, ó. O crescente, o decrescente ali, pão, a gente vê que o acento é no A, e depois eu tenho a semivogal O, por isso que eu tenho aqui, ó, pra destacar que ela é uma vogal nasal, certo? Que nem eu mostrei pra vocês ali, ó, a junção do A e N, certo? Então aqui também, só que daí a gente destaca o quase, que daí é um ditongo oral, porque a gente pronuncia 100% pela boca. Quão, que também é nasal, por isso que o A aqui, ó, que é a vogal do tritongo, quão, pronunciando sem usar o nariz, a gente vê que faz a falta. Então por quê? Porque a parte pronunciada também pelo nariz. E iguais, a gente vê que a vogal é pronunciada totalmente pela boca, por isso que é um tritongo oral. Também temos o encontro consonantal, que, como ditongo e tritongo são encontros de vogais, encontro consonantal vão ser encontros de consoantes. Tá? Aqui a gente tem uma classificação, mas a gente vai dar uma olhadinha. Pneu, a gente não tem a consoante E mais a consoante N, então elas não estão juntas, por isso que a gente chama de encontro consonantal. Cravo também é a mesma coisa. Bloco também é a mesma coisa. É importante destacar isso aqui, ó. A gente tem os perfeitos e os imperfeitos. Perfeitos quando os dois estão na mesma sílaba, tá? E os imperfeitos quando elas são separados. Por exemplo, ali, ó, livro, ó, o V e o R na mesma sílaba, e o L na mesma sílaba ali no Atlas também. Imperfeitos, adjetivo, embora os dois estejam juntos na escrita, se a gente for tirar essas partes aqui, a gente vai ver que eles estão escritos juntos, só que quando a gente pronuncia separado. Advogado, no encontro consonantal, as duas consoantes, elas não são pronunciadas de uma forma só, elas são pronunciadas, ó, pi, ne, u. Então a gente separa, certo? Na pronúncia. Cada uma tem um som. Pode até ter na mesma sílaba, mas a pronúncia vai ser individual, ó. Cravo, C, a gente pronuncia o C e depois o R. Cravo, cravo. Então por isso que a gente chama de encontro consonantal, que é diferente de dígrafo que a gente vai ver lá na frente. São consoantes juntas, só que elas não têm um som. Elas não são uníssonas. Elas têm cada uma o seu som e elas se juntam. Aí sim a gente vai ter o dígrafo. Então quando são duas letras representando o som só de uma consoante. Que é diferente, ó. A gente vê ali, ó, carro, cachorro e excelente. Carro, a gente não separa, a gente não fala os dois R's. Cachorro, o dígrafo CH também é a mesma coisa. Vai ser pronunciado como somente uma consoante. Cachorro, excelente, a mesma coisa, ó. Excelente. Então, por isso que eles são dígrafos e não encontros consonantais. É importante a gente saber também, ali, ó, que aqueles dígrafos, RR, SS, SC, SC cedilha, XS e XC, eles sempre são separados quando a gente vai fazer a separação silábica. Carro, CAR fica para um lado, RO fica para o outro. Carro, embora na fala a gente tenha a impressão que é tudo junto, o RO, mas na verdade na separação silábica a gente deixa um para um lado e o outro pro outro, certo? Nesses 6 dígrafos aqui. E a gente tem o G, o e o QU, que só são dígrafos quando junto com o E e I. Como a gente tem ali, ó, G, 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 Go, Gu, esse I, GU, E e GUI, eles substituem a forma que seria a pronúncia lógica do G, 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 Go, Gu, né? Só que no G é G, GI é G. Então, por isso que eles só são dígrafos quando juntam o E e o I. E o Q é a mesma coisa, ó. K, C, Si, O, U. Por isso que quando a gente junta o Q e o U, a gente preenche esse Q, ou seja, o que na pronúncia, pela lógica, se a gente seguir, seria CE, e Ki, que na lógica seria CI. Por isso que eles são dígrafos só quando juntam com o E e I, porque eles já têm essa função.
E aqui a gente entra na parte da sílaba, certo? Celso Cunha define sílaba como cada vogal ou grupo de sons pronunciados numa só expiração, damos o nome de sílaba. Ou seja, expiração, quando o ar sai. Por isso que a gente diz que ó, quando o som sai com uma expiração só, ele é uma sílaba. Palavra, ó, como é que eu falo? Palavra. Cada vez que eu tenho uma expiração para fazer o som, que eu faço a expiração, que é a saída do ar, vai equivaler a uma sílaba, ó. Palavra. Se a gente não falar assim, palavra. Cada expiração, uma sílaba. Então a gente tem aqui a formação das sílabas, pode ser formado uma vogal, ditongo ou tritongo, que é uma vogal sozinha, que é o E agudo, eu, que é um ditongo decrescente, e o ai, que é um tritongo. O ai, a gente tem o como uma semivogal, o i como uma semivogal e o a como uma vogal. E também a gente tem ali a junção de consoantes com vogais, com ditongo, com tritongo, formando assim uma palavra. Por exemplo, aplaudir, aplaudir, cada inspiração. Aplaudir, cada inspiração eu tenho uma sílaba. Transpor, Uruguai. A gente pode ver ali no aplaudir. O plau é um ditongo decrescente, tem a vogal A e a semivogal U. Transpor, junção de consoantes com vogais, a gente não tem nenhum ditongo nem um tritongo. E a gente tem um Uruguai, que a gente tem a semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Ele sobe pro A, Uruguai. E aí tem quando decai ali na semivogal I. A classificação das sílabas em aberta e fechada que é bem simples, certo? Ela é aberta quando termina em uma vogal e fechada quando termina em uma consoante. E a gente tem também a classificação quanto ao número de sílabas que é bem tranquilo, ó. Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Monossílaba, ó, mono vem de um, certo? E sílaba, junção de mono com sílaba, monossílaba, uma sílaba. Ti, eu, mão, quais, pé, a gente pode ver que a gente só usa uma expiração, é só quando uma saída de ar pela boca que a gente faz a pronúncia dessas palavras, então elas são monossílabas, só tem uma sílaba, bem tranquilo. Dissílaba quando constitui de duas sílabas, ó. Rua, herói, buscar, livro, sonhar, água. Então a gente é dissílaba porque fala a palavra com duas expirações. Então, duas sílabas. Trissílaba, seguindo a lógica três sílaba. Então, aluno, Europa, bandeira, criança, português, tristeza. Então, uma expiração, uma sílaba. Quando a gente fala uma palavra com três sílabas, então ela vai ser trissílaba. E a gente também tem as polissílabas quando são mais de três sílabas. Estudante, ó, 4 sílabas, polissílaba. Universidade, 6 sílabas, então polissílabas. Liberdade, 4. Empreendimento, 6, então polissílabas. Certo? Então, pessoal, é bem tranquilo, tá? A maior dificuldade, por incrível que pareça, às vezes pode ser só ali a aprender a separar as sílabas. O resto ali é muito tranquilo de aprender. Então, só treinem isso, certo? Dá uma pesquisada. Vocês podem ir na separação de sílaba, não tem problema nenhum. Na internet a gente tem ali. Se você tiver dúvida, olha, tá? Porque algumas palavras realmente suscitam um pouco de dúvida. Mas treina isso. Cada inspiração, cada vez que tu inspirar o ar para falar uma sílaba, ó, sílaba. Então, são 3 sílabas, certo? Gravação, 3 sílabas. Se tu treinar isso e pegar essa noção, fica muito tranquilo, e essa parte é muito importante porque a gente vai ver depois que é a acentuação gráfica. Isso é a base e é bom ter essa noção, certo? Então, gente, muito obrigado, viu? E bons estudos!